E vamos para o terceiro tópico de nossa aula, em que veremos a classe Leotiomycetes. Leotiomycetes apenas recentemente teve publicado hipóteses filogenéticas mais abrangentes, com um maior número de espécies e genes utilizados, e ainda possui diversos clados com um posicionamento incerto, que poderão se tornar famílias, assim como também inúmeros gêneros. Essa classe apresenta 19 ordens, cerca de 53 famílias, cerca de 592 gêneros e algo em torno de 4.400 a 5.500 espécies. Dentre as ordens destacam-se Elotiales, com cerca de 2.300 espécies, Erisiphares, com cerca de 700 espécies, e Rhytismatalis, com cerca de 500 espécies. São sapróbios, endófitos de folhas e raízes, fitopatógenos, micorrizas helicoides e poucas espécies liquenizadas descobertas recentemente em 2019. O ascocarpo é do tipo apotécio, como podemos ver nessas três imagens à esquerda, ou também podendo ser do tipo cleistotécio. Comumente apresentam tricomas, como pode-se ver aqui nesse ascocarpo amarelo. Seus ascos são inoperculados, ou seja, sem opérculo, abrindo-se por perfuração apical ou por um poro apical. E apresentam um anel apical amiloide ou quitinoide, que vocês podem ver aqui nessa imagem corado em azul. Vamos ver então alguns exemplos de espécies importantes dessa classe. Não posso deixar de mencionar a espécie Chlorocibórea aeruginosa, que chama muita atenção pela coloração azul, se destacando dentro das florestas, apesar desse pequeno tamanho. Essa espécie, essa imagem que vocês podem ver, eu realizei na Floresta Nacional de São Francisco de Paula, aqui no Rio Grande do Sul, na região dos Campos de Cima da Serra. E vejam que quem está segurando o Chlorocibórea aeruginosa também tem na mão 2 gravetos com pequenos ascocarpos alaranjados. Um dos mais importantes fitopatógenos no mundo é a espécie Sclerotinia sclerotiorum, que infecta mais de 400 espécies de plantas, de 278 gêneros distintos e 75 famílias de plantas. Então, constituindo assim um dos mais importantes e cosmopolitas fitopatógenos do mundo. Seus principais hospedeiros são espécies de grande importância agronômica, incluindo oleaginosas, como a soja e o girassol, e brassicáceas, como a canola. Eles caracteristicamente formam esse mofo branco que vocês podem visualizar nas imagens. O fungo apresenta uma importante vantagem adaptativa, que é a formação de estruturas de resistência conhecidas como escleródios, que são aglomerados de hifas recobertas por uma rígida e mielinizada camada de proteção, que podemos ver com a coloração escura aqui nessa imagem. No solo, em profundidades maiores que 5 centímetros, os escleródios eles podem se manter viáveis por 3 a 5 anos e, em alguns casos, até sobreviver por períodos superiores a 10 anos, o que inviabiliza áreas agriculturáveis por muito tempo. Para vocês entenderem como esse fitopatógeno é um dos mais importantes do planeta, vamos ver o seu ciclo de vida. Como eu mencionei, os escleródios podem ficar viáveis no solo por muito tempo e podem germinar e as suas hifas infectarem as plantas próximas e formando assim escleródios dentro ou fora dos tecidos da planta, levando a planta à morte. Portanto, ela é uma espécie necrotrófica. E esse ciclo aqui é o ciclo mais comum. Outro caminho é o escleródio produzir ascocarpos do tipo apotécio direto no solo e que são muito pequenos, como a gente pode ver aqui nessa seta na imagem indicando esses apotécios. No apotécio, vários ascos produzirão e liberarão milhares de ascósporos, que vão ser então dispersos pelo vento e vão colonizar e infectar órgãos aéreos da planta, como flores e folhas. E vão assim se espalhar pela planta, produzindo aquele típico micélio branco e desenvolvendo então vários escleródios, reiniciando assim o ciclo.
Outra espécie importante é pertencente ao gênero Bloomeria, cujas espécies causam a doença chamada oídio ou cinza, sendo então espécies biotróficas e anamorfas, que formam um micélio branco e pulverulento, afetando principalmente as folhas, como podemos ver aqui nessas imagens, mas também pode ocorrer em qualquer órgão da planta, como nas espigas, como pode ser visto nessa outra imagem. Em ataques severos, ele pode causar a morte das folhas, afetando assim o vigor das plantas. Em geral, os conídeos não requerem água para germinação. Ocorre principalmente na região sul e em outras regiões do Brasil com cultivo sob irrigação. Fontes de inóculo são principalmente hospedeiros secundários, mas há indícios de sobreviver com micélio ou cleistotécio no solo. E a principal medida de controle é através do uso de cultivares resistentes, mas essa resistência ela tem sido quebrada pelo fungo. E aí ela pode ser também controlada pelo tratamento de sementes com fungicidas. Outra espécie de fitopatógena importante é Hymenociphlus fraxineus, que é um fitopatógeno necrotrófico de árvores do gênero Fraxinus na Europa, que são popularmente chamados de freixos, do inglês ash trees, que são muito abundantes, chegando a ser a terceira árvore mais abundante no Reino Unido. Então, a provável origem desse fungo que está acontecendo na Europa é a Ásia, pois alguns estudos genéticos mostraram que a espécie ela é idêntica a Hymenociphlus pseudoalbidus, que cresce em uma espécie de freixo no Japão. Então, a fase anamorfa cresce no suber e nos ramos, enquanto a fase teleomorfa cresce nos pecíolos de folhas caídas no solo. Então, essa doença ela causa cancros nos ramos, como a gente pode observar aqui nessa imagem, levando à murcha das folhas e à morte do topo da copa das árvores, além de também afetar o interior aqui do tronco. Ela é letal para indivíduos juvenis e indivíduos adultos morrem após várias estações de infecção. O primeiro provável registro foi na Polônia, em 1992, e em 2012 já estava ocorrendo em quase toda a Europa, apresentando uma mortalidade entre 60% a 90% na maioria dos países. Então, vamos ver um curto vídeo feito pelo Jardim Botânico de Kew sobre essa doença. Ash dieback is a major problem for the British countryside. It's probably going to kill over 50% of our ash trees over the next few years. That will cause a huge change to our landscape. It will affect carbon cycling in the UK, it will affect the water cycle, it will affect forestry. Foresters like to plant ash in certain situations, now they can't really do that. And it has knock-on effects, of course, for wildlife and for everyone who loves the British countryside. Ash dieback is caused by a fungus. To start with, you see an ash tree literally dying back. That means its canopy of leaves starts to retreat and you start to see bare twigs sticking out the top of the canopy. And gradually that effect increases and the canopy gets smaller and thinner. You also start to see lesions on the bark. You see these brown patches, often diamond shaped, and underneath them you have this brown rotting tissue where the fungus has infected. And eventually trees die from the disease. We're studying the DNA of ash trees to understand what variants in their DNA give them resistance to ash dieback. So when we collect a sample, we collect some leaf or some bark or a bud. And we take it back to Royal Botanic Garden Kew to the lab where we extract DNA. We want to look at the differences between the genomes of the different trees, especially the differences between the healthy and the unhealthy trees. We're hoping that we're going to find differences in the same places in the genome as we found them in a previous experiment. And if we do, that will confirm to us that we really have found the right sites in the genome
that are associated with resistance. Another question we can answer with that data, do we find that there are certain differences in the genomes between the older and the younger trees, particularly at the sites in the genome that we think are associated with ash dieback resistance? If we do find there's this shift across the generations, that suggests that natural selection is already selecting for young trees that are more resistant to ash dieback. I'm optimistic that this research will help us to ensure that ash trees are still present in the British landscape for future generations. E chegamos ao último tópico de nossa aula, em que veremos a classe Dotidelmicetes. A classe Dotidelmicetes é a maior classe de Ascomycota, com cerca de 19.000 espécies, que estão distribuídas em cerca de 1.300 gêneros, 90 famílias e 11 ordens. E vejam que juntas as três classes abordadas nessa aula compreendem cerca de 33.000 espécies, o que representa cerca de 40% das espécies do filo Ascomycota. Suas espécies são maioria sapróbios em ecossistemas terrestres e cerca de 110 espécies marinhas, que são isoladas principalmente de zonas intertidais e mangues, onde desempenham importante função ecológica na quebra de carboidratos complexos. Também há espécies fitopatógenas, de maioria necrotróficas, e patógenos de animais, endófitos, ectomicorrizas, micoparasitas, espécies liquenícolas, que vivem sobre os líquens, e cerca de 500 espécies liquenizadas, ou seja, que formam líquens. E vejam que interessante, a espécie Cenococcus geófilo é a única espécie de ectomicorriza na classe Dotidelmicetes, e é uma das mais abundantes no planeta, nas mais variadas condições ambientais. Então, geralmente ela forma um manto espesso na ponta das raízes de coloração escura, como podemos ver nessa imagem. Formam principalmente as espécies de Dotidelmicete um ascocarpo do tipo pseudotécio, mas também do tipo apotécio ou cleistotécio. No tipo apotécio há um subtipo chamado esterotécio, que é muito interessante porque ele se abre por uma fenda longitudinal e que a gente pode observar aqui nessas duas imagens abaixo. E além disso, a classe Dotidelmicetes tem como característica marcante o asco bitunicado, ou seja, com duas paredes distintas, em que a externa se separa e rompe com a expansão da parede interna, como a gente pode observar aqui nessa imagem e aqui também nessa figura aqui mostrando as duas paredes. Então vamos ver a seguir alguns exemplos importantes da classe Dotidelmicetes. Bem, o primeiro exemplo é o gênero Bipolaris, cuja espécie Bipolaris sorokiniana é causadora da podridão comum das raízes e da chamada eumintosporiose, que ataca as folhas causando lesões necróticas pardas ou cinzas, como podemos ver aqui nessa imagem, mas também ataca espigas e grãos. O teleomorfo é a espécie Cochliobolus sativus. O nome do gênero, Bipolaris, é referência ao esporo que germina para os dois lados, ou os dois polos, ao invés de apenas um ponto de germinação, como ocorre na maioria dos esporos. A espécie é mais frequente em regiões quentes, ao norte do Trópico de Capricórnio, mas no Rio Grande do Sul é frequente na região das Missões. As fontes de inóculos são sementes, restos culturais, plantas voluntárias e também secundárias e conídeos livres no solo que podem ficar em dormência por até 37 meses. As medidas de controle são o tratamento de sementes com fungicidas, a rotação de culturas com espécies de planta de inverno não suscetíveis, para então eliminar esse inóculo nos restos culturais, e também o uso de fungicidas. Outro gênero importante com várias espécies fitopatógenas é Septoria, que estima-se apresentar cerca de 1.070 espécies. As espécies de Septoria apresentam uma ampla gama de hospedeiros, como cereais, frutas, tubérculos,
e plantas ornamentais. Onde se destaca a espécie Septoria nodorum, que ataca o trigo e o triticale, e a espécie Septoria lycopersicea, que ataca a berinjela e o tomate em todos os locais de cultura no mundo, tendo então uma grande importância econômica, podendo causar perdas de até 100% nos plantios. No caso do tomate, ele forma manchas acinzentadas, circulares ou irregulares nas folhas, como a gente pode ver na imagem, onde a região central dessas manchas formam pontos pretos que são picnídeos, que são estruturas de frutificação assexual, cujo interior é recoberto por conidióforos, que então produzem os conídeos que são liberados pelo polo apical, como a gente pode ver aqui nessa imagem, nessa figura. As folhas muito infectadas, elas amarelam e senescem, e ocorre então uma desfolha progressiva de baixo para cima na planta. E para controlar essa doença, os fungicidas são efetivos, mas também deve-se eliminar restos culturais e realizar uma rotação de cultura com espécies não hospedeiras. Outro gênero importante é Cladosporium, com cerca de 770 espécies sapróbias ou patogênicas. As espécies de Cladosporium atacam diversos hospedeiros, como, por exemplo, a gente tem a espécie Cladosporium oxysporum, que ocorre na África e na Ásia, e causa mancha foliar em pimenta e tomate e crostas nos frutos de maracujá. Além de também produzir um metabólito chamado taxol, que é alvo de estudos por sua ação anticancerígena nas mamas e cólon. Já a espécie Cladosporium carígeno é causadora de crostas nos frutos da noz pecan, como podemos observar aqui nessa imagem, sendo a doença mais economicamente importante em plantios no sul dos Estados Unidos. E ainda temos a espécie Cladosporium musi, que causa manchas foliares na banana, mas vale salientar que esse sintoma nas folhas ele pode ser causado por várias espécies diferentes de fungos, e aí que a gente verá um exemplo adiante. E não querendo fazer propaganda, até porque eu não testei, mas ao lado aqui da folha de bananeira tem um link para um app que ajuda a identificar doenças em plantas a partir de fotos. Então, se alguém testar, me diga se de fato funciona. E outra informação muito interessante é que em um experimento realizado na Estação Espacial Internacional em 2019, se mostrou que uma cobertura de 21 centímetros de espessura, utilizando a espécie Cladosporium sphaerospermum, seria suficiente para proteger contra a radiação ionizante em futuras missões na Lua e Marte. Isso porque essa espécie ela realiza radiossíntese, ou seja, ela utiliza pigmentos como melanina para converter a radiação gama em energia química. Então, quem diria que a gente veria um fungo sendo usado em missões espaciais? E, por fim, eu lhes apresento o gênero Mycosferella, com cerca de 500 espécies, majoritariamente fitopatógenas. Nele eu destaco a espécie Mycosferella fijiensis, que é o anamorfo, e cujo teleomorfo é Cercospora fijiensis, que são causadores da doença conhecida como mal da cigatoca negra, então ocorrendo em bananeiras, sendo considerada a mais grave doença da cultura. Essa doença ela foi descoberta na ilha de Fiji, no Vale de Cigatoca, então recebendo esse nome. Foi descoberta em 1963 e na realidade ela é um complexo de 3 espécies de Mycosferella. Então os conídeos são dispersos pela água em curta distância, enquanto os ascósporos são dispersos pelo vento, mas muito suscetíveis à radiação ultravioleta. Infectam as folhas através dos estômatos, causando manchas marrons no limbo e mais concentradas próximo à nervura central, como a gente pode perceber nessas duas imagens, sendo que após a necrose surgem diversos corpos de frutificação globosos de cor preta, como a gente pode ver nessa outra imagem. Então ela costuma ser mais agressiva após a emissão do cacho de bananas, ou do cacho de flores no caso, porque a bananeira ela não emite novas folhas após o florescimento, e cerca de 40 dias após o florescimento as folhas elas podem estar totalmente tomadas e destruídas pela doença. Então, além disso, os frutos não se desenvolvem corretamente, ficando pequenos.
e a maturação ocorre precocemente de maneira desuniforme. A principal forma de controle dessa doença é o uso de cultivares resistentes ou a aplicação de fungicidas, mas também é indicado a eliminação de indivíduos contaminados e o corte e eliminação das folhas atacadas pelo fungo. Então era isso que eu queria apresentar para vocês na segunda aula do filo Ascomycota. Aqui está a bibliografia utilizada na aula e espero vocês para a próxima aula.